Jesus conosco, por nós, o único que é por nós. Aqui nós temos a transfiguração de Jesus em Mateus 17, de 1 a 8, que diz que 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, a outra para Moisés e a outra para Elias. Falava ele ainda quando a nuvem luminosa o envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de braços. A ele ouve, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Continuando aqui, nós vemos sobre a vinda de Elias, muito interessante também, que diz: E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não os reconheceram antes. Fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Uma analogia, entre o que aconteceu com João e com Jesus. Se você prestar atenção na história de José, também existe uma analogia, Então os discípulos entenderam que lhes falaram a respeito de João Batista. Isso aqui é muito interessante, pois nós vamos comentar sobre isso. E nós vimos aqui a cura de um jovem possesso, que eles dizem que quando chegaram para junto da multidão, aproximou deles um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estareis convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez de vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas essas castas não se expelem senão por meio de oração e jejum. Dando uma pausinha aqui, antes de fechar esse capítulo 17, interessante perceber que na transfiguração tem alguns fatos aqui que são muito debatidos entre os teólogos, eles debatem dizendo que se Jesus ali, ele conversava com Elias no monte ali e com Moisés sobre o plano de salvação. E é interessante que Elias, ele demonstra a transladação, que ele diz que alguns vão sofrer, ou seja, não vão passar pela morte, vão ser transladados ainda em vida, e a ressurreição, que outros vão passar. No caso Moisés, que chegou a morrer,
ali estava representando os que foram ressuscitados. Porém, acredito eu que isso aqui é uma visão que Moisés, né, por ter morrido, não tinha como estar ressuscitado, porque diz que uma vez que o homem morre, né, a ele só é dado a vida, uma vida, e só ressuscitará no dia do juízo. Então, é muito interessante isso aqui. Alguns outros questionam, mas Lázaro ressuscitou, mas ele ressuscitou ainda naquele período ali de não ter ido ainda definitivamente, quer dizer, estava por um processo ali que tinha morrido e ele ressuscitou ele, né? Porém, alguém que foi, já se passavam, se você for olhar historicamente aqui, uns 1.200 anos, né, depois de Moisés. Então, eu acredito, igual eu falo, né, tem muitos mistérios que só a Deus pertence, mas como Elias, tudo bem, que Elias não chegou a morrer, foi transportado, né, teletransportado, mas no caso de Moisés, que chegou a morrer, então eu acredito que esses discípulos eles tiveram ali uma visão. Quando Jesus foi transfigurado, que é transfigurado, se você for pesquisar no dicionário, diz que é uma mudança, né? Uma transfiguração, uma transformação. Então ele estava ali iluminado, ele estava ali brilhando, ele estava ali como se estivesse num corpo, né, diferenciado, né? Como glorificado quando ele ressuscita, né, e sobe, um corpo glorificado, mas aí é diferente. Mas ali ele foi transfigurado. Então, diante daquele êxtase ali, daquele momento ali e tal, acredito que os discípulos estavam com ele ali, já um certo cansaço, né, um momento ali de às vezes até de uma certa dispersão, e eles tiveram uma visão, acredito eu, não realmente, né, Moisés ali, Elias, porque por esse motivo, né, de Moisés estar ali, estaria contradizendo essa ideia talvez de uma pessoa que morreu ressuscitar antes do juízo. Mas, como eu digo, né, são teorias, vários teólogos debatem sobre isso, porque são mistérios, né? E ali Jesus estava ali num nível ali de transfiguração, né? Um momento ali de glória. Inclusive o pai dele fala com ele, o mesmo que fala após ele ser batizado, né? Por João Batista. Esse é meu filho em quem eu me comprazo, né? E ali estava tendo, segundo alguns teólogos, uma discussão sobre o processo de salvação, sobre o ministério, sobre tudo que Jesus, né, teria que passar e fazer para resgatar nós, né, do reino das trevas, porque nós devolvemos, né, o poder, a autoridade para o inimigo de nossas almas ao desobedecer lá no Éden. E ele ali, ele se fez, né, carne, fez humano, passou por todo esse processo. Acredito que ele nem desvencilhou, né, dessa conotação humana, né, e pagou esse preço para fazer, para participar, né, de todo esse processo. Então tem esse detalhe aqui que é muito interessante. Inclusive aqui fala, né, que os discípulos entenderam que ele falava a respeito de João Batista também, que é uma coisa interessante que algumas pessoas a nível de espírito, né, eles falam, então é uma reencarnação. Elias, João Batista seria a reencarnação de Elias, e aí usando, né, para esse lado aí de explicar, né, a reencarnação. Porém, eu acredito também que aqui, inclusive fala, né, então os discípulos entenderam, né, não fala que fala que eles entenderam que falava de João Batista, mas também é uma interpretação deles. Eu acredito que muito assim, na ideia de João Batista ele representar, né, essa testemunha como Elias foi o profeta. Porém, igual José, né, lembra muito Jesus, né, por tudo que ele passou de injustiça e tal, e depois de libertar, né, de certa forma, levar o seu povo lá para o Egito e passar depois, né, de ter passado por todo aquele processo. É uma analogia, né, com o que aconteceu com Jesus também, de resgate, né, das nossas almas, mas assim, em termos dessa analogia. Mas é um texto muito interessante e muito debatido entre os teólogos. Mas é igual eu falo,
Nós não temos que focar em entender Deus, porque é muito para nós, é demais. Nós temos que entender o nosso irmão, que é um semelhante nosso, é a parte visível de Deus. Porque se nós não entendermos o nosso semelhante, né, um igual a nós, como que nós vamos entender Deus que nós nem viu? Né? Então, eu acho que se tem uma coisa que a gente pode fazer é isso, tentar entender os nossos semelhantes, tentar conviver, aproximar, ter amor, e tentar entender por que às vezes eles agem, né, de forma tão como às vezes a gente percebe. E a questão aqui agora, continuando, né? De novo, Jesus prediz a sua morte e ressurreição, em Mateus 17, de 22 a 23. Antes, nós vimos aqui, né, a cura, nós terminamos de ler aqui a cura também de um jovem possesso. É interessante essa passagem também, porque em relação ao jovem possesso, ele fala aqui, né, que se tiver um pouquinho de fé, eles poderiam fazer o que Jesus acaba por fazer. E geralmente quando ele curava, quando ele expelia, né, no caso aqui desse jovem aqui, que era lunático, né, era uma pessoa fora de si, fala muito do pecado, né, de ser perdoado. Os seus pecados foram perdoados, então foi curado. Os seus pecados foram perdoados, então você deixou de ser lunático, você deixou de ser uma pessoa e os espíritos mal saíram. É interessante que quando Deus criou tudo, Ele criou tudo perfeito. Algumas pessoas vão questionar, Deus criou homem, mulher, Deus não criou pessoas cegas, Deus não criou pessoas faltando um braço, né? Deus não criou tudo perfeito. Mas existe pessoas cegas? Existe. Existe pessoas faltando um braço, um dedo, uma perna? Existe. Existe anomalias, existe um tanto de coisa aí. Isso tudo foi em detrimento da desarmonia, né, que passou a haver no universo após a desobediência do homem. Todas essas coisas. Então, essa coisa do lunático, do leproso, do possesso, do surdo, do mudo, todas essas imperfeições só foram criadas a partir do pecado, da desobediência. Então por isso que ele fala, seus pecados foram perdoados. Você vê que os coxos, os leprosos não entravam no templo, que era a ideia que aqueles ali representavam esse pecado, né? E ali no Santo dos Santos, uma coisa pura, né? No templo. Então entravam só as pessoas perfeitas. Só que essas pessoas perfeitas, às vezes eram perfeitas fisicamente, mas às vezes tinham uma anomalia não física, mas de caráter, um problema de caráter, né? E hoje é muito difundido isso aí. Às vezes as pessoas julgam, né, o outro, mas então é muito interessante essa questão aqui ele fala inclusive, mas essa caça não se expede senão por meio de oração e jejum. Até aquele momento Jesus não tinha morrido, ou seja, ele não tinha expiado os nossos pecados, ele não tinha morrido como cordeiro. Então, olha só que interessante. Então, existia muito lance do sacrifício, tanto de animais como do jejum, né? E da oração, daquela coisa de quebrar as caças. Não que não precisa ser feito hoje, né? Mas Jesus, ele foi lá e pagou o preço. Então não existe nenhuma obra e nada demais que possamos fazer para conseguir algo dele, né? Simplesmente pelo fato de fazer isso. Por quê? Porque ele pagou o preço. Então até aqui ainda existia. Hoje basta você ter fé e você, através, né, de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, né? Você passa a ser cristão, tendo Jesus dentro de você, e as pessoas olharem para você e ver, né, como Deus, o Pai, vê um pouco do Filho dele dentro de você. E só é a única forma dele olhar e conseguir ver você, porque ele é tão santo, ele é tão puro, que ele não consegue olhar para nós, né, tão impuro, tão imperfeito. Então só através do Filho dele, que pagou, né, com o sangue dele, que conseguimos ser justificado por ele, não por sermos melhores ou piores, mas por ser justificado. E aqui de novo Jesus prediz a sua morte e ressurreição, né, dizendo em Mateus 17 ainda de 22 a 23 que reunindo eles na Galiléia disse-lhes Jesus:
o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens, e estes os matarão, mas o terceiro dia ele ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente, porque ali ele venceria a morte, né? O único que pode vencer a morte. E uma outra trecho muito interessante é Mateus 17, de 24 a 27, que diz que tendo eles chegado a Cafarnaum, fechando esse capítulo 17, dirigiram-se a Pedro os que cobravam os impostos das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De que cobram os reis da terra imposto ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Então ele questiona ali. Os reis cobravam impostos de todos, menos de seus filhos, né? Respondeu Pedro: dos estranhos. Jesus disse: logo então isenta os filhos. Os filhos ali não pagavam, né? Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tire-o, e abrindo-lhe a boca achará uma estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. É interessante que eles eram 12 discípulos e ele pede para pagar por ele e por Pedro só. Isso aqui, historicamente, a gente percebe que só quem tinha mais de 20 anos que era obrigado a pagar os impostos. Então, se ele pede para ser pago apenas pelos 2, então quer dizer que só Jesus e Pedro tinham mais que 20 anos. Por isso, ele pediu para pagar apenas, aquelas 2 dracmas, que seriam pelos 2, que tinham mais de 20 anos. E aí, fechando aqui o capítulo 17, a gente deixa essa questão de que isso aqui é só um dado histórico, porém essa ideia dele falar, já começar a, vamos dizer assim, a preparar os discípulos para o que aconteceria e que seria necessário logo depois dessa transfiguração, quer dizer, uma espécie de conversa ali, que os discípulos tiveram, no meu entendimento, essa visão. Ele foi transfigurado, talvez ele teve um tipo de contato com o Pai, porém esses discípulos tiveram essa visão. E aí, no ramo da teologia, como eu coloquei, tem várias discussões nesse sentido, mas eu acredito que seja uma visão aí de Elias e Moisés, mas o que importa para nós é isso. Nós entendemos o amor e o sacrifício e por que disso, para resgatar, que era a única forma de nos resgatar. E como Elias e Moisés era o que representava, o que morreu e seria ressuscitado, e Elias o que foi transfigurado. E talvez a ideia que nós vamos ver futuramente lá das 2 testemunhas também, mas isso aí já é mais no campo de estudos teológicos, de defesas diferentes sobre esse ponto de vista. Mas essa transfiguração, ela representa também essa transformação. E ele, após ser transfigurado, ele tem essa conversa, já começa, a predizer sua morte e ressurreição. E ele também não entra no mérito das questões terrenas, quanto a impostos, quanto a ideologias políticas, como tinha os saduceus, que eram políticos, além dos saduceus, tinha os religiosos, da época também, que tinha suas defesas. Então ele não entrava nessa guerra, nesse método das questões humanas. Portanto que ele fala, vai lá, pega e paga. Então é interessante que ele separava e deixava bem explicado, bem entendido essa ideia de que tem as coisas do alto e tem as coisas aqui da vida, do mundo terreno. E ele veio para nos resgatar dessa autoridade que nós demos para quem domina, para quem domina esses reinos aqui. E ele não pode tirar-nos disso, mas ele pode estar com nós
durante todo esse processo. Então, como ele não pôde salvar João Batista por mistérios que nós desconhecemos, mas ele pode estar conosco durante o processo, do nosso Calvário, no processo que nós passarmos de dificuldades, sempre que nós olharmos para Ele, e buscarmos dele, confiar que somente Ele pode nos fazer estar em segurança. Hein?